O presidente do Brasil, mais uma vez, proferiu declarações enganosas sobre a economia do país. Ao ser questionado sobre o aumento da taxa básica de juros, Lula teve a audácia de atribuir a responsabilidade a Campos Neto, mesmo este não sendo mais presidente do Banco Central desde dezembro. Lula mudou completamente seu discurso em relação aos aumentos da taxa Selic. Além disso, Lula culpou a tragédia no Rio Grande do Sul pelo fracasso econômico, culpando Bolsonaro, o Congresso Nacional e, basicamente, qualquer um que estivesse por perto pela crise econômica. Ele chegou ao ponto de ameaçar taxar os Estados Unidos caso Trump adote uma postura mais severa em relação ao Brasil durante o governo petista. Veja. Desse meu mandato. E por que é um ano importante? Porque quando nós assumimos o governo, a gente tinha muita clareza da dificuldade que nós íamos encontrar. O Estado foi desmontado. As políticas públicas deixaram de existir. Ministérios foram destruídos. Instituições pararam de funcionar. Então nós sabíamos que nós tínhamos que recuperar tudo. Só repetir o seguinte: não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit. Pela primeira vez em muitas décadas. Que pensasse mais no futuro. Porque eu não sou daqueles que passam o governo inteiro tentando jogar a culpa em cima do outro e não penso o que vai fazer daqui para frente. Agora, é muito difícil ter coragem de ir para a rua, conversar com o povo e discutir com o povo as coisas que estão acontecendo no país. Esse é o meu tipo de governar. Olha, veja, eu quero dizer para vocês que uma pessoa que já tem a experiência de lidar com o Banco Central, como eu tenho, tem consciência de que num país do tamanho do Brasil, com a responsabilidade do Brasil, o presidente do Banco Central não pode dar um cavalo de pau num mar, sabe, revolto, sabe, de uma hora para outra. Já estava praticamente demarcado a necessidade da subida de juros pelo outro presidente, e o Galípolo fez aquilo que ele entendeu que deveria fazer. Nós temos consciência de que é preciso ter paciência. Eu tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do Banco Central. Eu tenho certeza que ele vai criar as condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor, no tempo em que a política permitir que ele faça. Nós, aqui, como governo, temos que cumprir nossa parte, a sociedade cumpre a parte dela e o companheiro Galípolo cumpre a função que ele tem, que é de coordenar a política tributária brasileira, a política monetária brasileira e entregar para nós, dentro do possível, a inflação mais baixa, o juro mais baixo possível. É isso que vai acontecer. Eu já esperava por isso não é nenhuma surpresa para mim, e acho que vocês também da imprensa já esperavam por isso. O que eu posso dizer para vocês é que agora nós temos um presidente do Banco Central da maior competência, muito competente do ponto de vista econômico, e é um companheiro que, quando eu chamei ele para o Banco Central, eu disse: Galípolo, você é meu amigo, mas você vai ser presidente do Banco Central. E no meu governo, o presidente do Banco Central vai ter autonomia de verdade. Eu não esperava milagre. Eu esperava que as coisas acontecessem da maneira que ele entendeu que deve acontecer. Eu queria falar sobre a sua relação com Donald Trump, saber se o senhor vai fazer um contato direto com o novo presidente dos Estados Unidos, seja uma ligação ou um encontro presencial, e como o senhor vai agir se ele cumprir a promessa de taxar produtos brasileiros, tendo em vista que o país é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Veja, é muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano.
O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Ele é superioritário com relação ao Brasil, é mais ou menos 40, 45 bilhões, sabe? E nós, sabe, temos que procurar manter isso e melhorar. O discurso de Lula é repleto de contradições e parece totalmente desconectado da realidade. E não só isso, mas Gleisi Hoffmann segue cegamente as falácias do chefe e também proferiu mentiras escandalosas sobre a taxa de juros, sendo prontamente desmentida e desmascarada. Gleisi, assim como Lula, demonstra uma habilidade incrível para distorcer a verdade, fazendo declarações que não condizem com a realidade e atacando seus oponentes com extrema malícia e sem nenhum escrúpulo. Em uma publicação, ela conseguiu endossar uma narrativa completamente sem sentido, atribuindo a Roberto Campos Neto o mais recente aumento da taxa básica de juros, evidenciando ainda mais a falta de coerência em seus argumentos. Eis o que disse a parlamentar petista. O novo aumento da taxa básica de juros, já determinado desde dezembro pela direção anterior do Banco Central e anunciado hoje, é péssimo para o país e não encontra qualquer explicação nos fundamentos da economia real. Vai tornar mais cara a conta da dívida pública, sufocar as famílias endividadas, restringir o acesso ao crédito e o crescimento da atividade econômica. Nem mesmo os agentes do mercado acreditam na apregoada eficácia anti-inflacionária da política contracionista que foi imposta ao país. Tanto assim que, mesmo após os novos choques de juros, o boletim Focus desta semana projetava um IPCA de 5,5% para 2025 e não a redução prometida pela escalada dos juros. O comunicado do Banco Central sobre inflação de 2024 provoca a relevância muito maior da taxa de câmbio sobre a variação ligeiramente acima da meta do ano do que pelo crescimento da economia e do emprego, sempre punidos com elevação indiscriminada dos juros. O Brasil está crescendo, gerando empregos, arrecadando mais e ajustando suas contas, com um dos maiores esforços fiscais do mundo, que reduziu o déficit primário de 2,3% em 2023 para 0,1% em 2024. Neste momento, sabemos que não resta muita alternativa ao novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Restam desafios para reposicionar as expectativas do mercado e a orientação da instituição que dirige. Imediatamente, Gleisi foi categoricamente desmentida pelos leitores. A taxa de juros não é determinada previamente. Mesmo que o Banco Central tenha indicado uma direção na reunião anterior, os membros do Copom se reúnem e votam a decisão com base na situação econômica do momento. É muita cara de pau. Campos Neto já nem está mais no Banco Central, mas fica levando a culpa pelo aumento da taxa Selic. É esse tipo de gente que luta diuturnamente para censurar as redes sociais, enquanto mentem descaradamente nessas mesmas redes sociais.